vamos lá então. Então tá. Calma que eu vou ver se o almoço foi bom. Nossa! Por que você não quis comer minha comida? Que tá fraca desse jeito, o que você comeu? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Olá, pessoal! Vamos continuando aqui com a nossa série. Muita gente perguntando. Toda quarta-feira, às 20 horas, lá no meu canal Deise Amarília Oficial, a gente tem essa série, que é uma série que vai falar bastante coisas, gente, não só sobre a vacina do Covid, mas antes da gente entrar nesse tema, é importante a gente ter alguns fundamentos e alguns conceitos, porque a gente tem aqui falado para vocês que a fake news mata, então é muito importante você ter um conhecimento básico. E hoje o nosso tema, antes da gente falar inclusive do o que é uma vacina de verdade, como é feita uma vacina, a gente tem que entender um pouquinho o que é imunidade. E hoje eu vou falar para vocês sobre as duas imunidades, que é a imunidade inata, que a gente já nasce com ela, e a adaptativa. Então, vamos entender primeiro o que é essa tal de imunidade inata. Como o nome já traz assim a lembrança, é aquela que a gente já nasce com ela, também conhecida como imunidade inespecífica. Pessoal, o que é imunidade? Quando a gente fala de imunidade, acho que a primeira coisa que vem à cabeça da gente dos convidados, vamos ver quem vai estar imune amanhã. É proteção, é anticorpos, é defesa, e é isso mesmo. As duas imunidades, elas trabalham juntos, tanto a inata como a adquirida, uma ali dando suporte para a outra, mas a gente precisa entender a função e o momento que cada uma vai entrar. Então, começando pela inata, já que a gente nasce com ela e ela é inespecífica, ela é um tipo de primeira linha de defesa, é aquela que vai fazer aí a primeira defesa contra todos os antígenos. O que é antígeno? É aquela substância diferente, aquela substância não reconhecida pelo seu organismo. Lembrando também que quando esse antígeno é um patógeno, o que é um patógeno? O patógeno é um micro-organismo capaz de causar uma doença. Então, seja bactéria, seja vírus, seja fungo. Então, o patógeno é esse micro-organismo capaz de causar aí uma doença. Porque a gente tem, às vezes, né, alguns micro-organismos que são amiguinhos, né, gente? Como os lactobacilos, por exemplo, da nossa flora intestinal. Então, a imunidade inata ou inespecífica é a primeira linha de defesa que vai atacar todo o corpo estranho do nosso organismo. E aí a gente divide ela nessa forma de como fazer essa defesa. Então a gente tem aí os mecanismos externos, que é chamado também mecanismo de barreira. Por exemplo, a nossa pele. A nossa pele é um tipo de, sim, imunidade inata, porque ela faz essa defesa inicial, tentando fazer com que os micro-organismos não entrem. De alguma maneira, se esse micro-organismo que está aqui na nossa pele não causa mal pra gente, mas se, por exemplo, ele entrar por uma lesão de pele ou entrar pelo trato respiratório, pelo trato digestivo, ele pode causar, sim, até uma doença, né? Dependendo do micro-organismo, do patógeno. E aí, outros exemplos também dessas barreiras aí, a gente tem, por exemplo, o nosso trato gastrointestinal. Então, a gente tem aí essa acidez que começa aí desde a boca até o estômago, inclusive com a presença aí de uma microbiota que hoje a gente tem aí, né, inclusive toda uma defesa, que essa microbiota é importantíssima para o sistema de defesa orgânico. Então, a gente tem aí micro-organismos que trabalham para o nosso bem e é necessário para manutenção, inclusive, do pH. Também ainda fazendo parte dessa defesa inicial de barreira e externa, a gente tem, por exemplo, o trato respiratório, esses pelinhos que a gente tem no nosso nariz, o muco que a gente produz no nosso trato respiratório e as células ciliadas que tentam levar todo o micro-organismo para fora, como se fosse fazendo uma varredura. E também nesse mesmo raciocínio, a gente também tem o trato gênito-urinário. Por exemplo, a gente tem aí o pH vaginal, por exemplo, ácido. E quando se modifica esse pH, por exemplo, um pH mais básico, a gente tem aí bactérias que se aproveitam e acabam crescendo nesses ambientes mais básicos, que são as vaginoses bacterianas, por exemplo, né? Então é a primeira linha de defesa como barreira. Mas pensando nessa mesma linha de defesa, só que
internamente a gente continua aí com um mecanismo inespecífico, que são mecanismos que a gente chama de internos ou celulares. Você sabia que no nosso corpo, lá dentro, nos nossos vasos sanguíneos, tem células que ficam ali como se fossem soldados, esperando qualquer pessoa entrar para pegar ele ali? Gente, é isso mesmo, é como se fosse aqueles soldados que ficam aí nesses limites aí, né, gente, como é que é? Soldados que ficam, fronteira, tá? Eu queria lembrar a palavra fronteira, mas eu esqueci o nome da palavra fronteira. E aí, pessoal, ainda dentro da imunidade inata, a gente tem uma imunidade que é inata, que nós nascemos com ela, mas ela é interna, que a gente chama de imunidade inata interna ou celular. Nós temos células no nosso organismo que são como soldados que estão naquelas fronteiras para pegar qualquer coisa que entre. Como ele não pega uma coisa específica, então a gente chama de imunidade inata ou inespecífica. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou falando de células e também aí de, por exemplo, interferon e complexos que são liberados para atuar sensibilizando o sistema imunológico, mas de uma maneira geral, para qualquer antígeno ou micro-organismo, não sendo uma coisa para um micro-organismo específico, beleza, gente? Então, por exemplo, um exemplo aí de imunidade inata celular, a gente tem os macrófagos, né? Os macrófagos são aqueles, que a gente chama de células fagocitárias, são células que vão englobar aquele antígeno, vão englobar aquele micro-organismo, aquele patógeno e tentar destruir ele já na linha de defesa. E aí, provavelmente, se não der conta, a gente vai ter células que vão apresentar esse antígeno e depois a gente vai ver aí anticorpos específicos, que aí é a imunidade adaptativa. Então, a gente tem, vou dar exemplos gerais, de células que são células fagocitárias, que comem, esses antígenos, que é os macrófagos, os neutrófilos e esqueci. Os macrófagos, os neutrófilos e os monócitos, beleza? E a gente também tem aí, por exemplo, a situação dos interferons, que a gente chama, que é como se fosse a ativação de polipeptídeos que vão estimular células a mandar aquela mensagem para a célula que está com aquele micro-organismo, aquele vírus dentro, para que a gente comece a ativar esse sistema de defesa. Na mesma linha aí de raciocínio, a gente também tem um complexo que a gente chama de complemento, que aumenta o processo inflamatório, dizendo para o seu organismo que alguma coisa não está legal. Só que ele não consegue identificar realmente o que é. Ele é como se levasse uma mensagem: gente, tem alguma coisa por aqui, eu acho que não é legal, a gente precisa estar em vigilância. E o sistema complemento, ele é uma ativação de mais ou menos 30 proteínas circulantes que vão levar essa mensagem, aumentando mais ainda o processo inflamatório e levando essas células, inclusive essas células que fagocitam, para aquela área. Vem pra cá que o negócio não tá bom. Perceberam que é uma coisa específica? Não é algo para aquele bicho, para aquele patógeno, mas é um tipo de imunidade. E é a nossa primeira imunidade, por isso também é muito importante, é ela que vai depois sensibilizar, inclusive, a segunda, que eu vou falar já já. Então, pessoal, entender aí o que é a inespecífica ou inata significa a mesma coisa, tá? Então vamos para a segunda, que é a imunidade adaptativa ou específica. Gente, o nome já fala. É uma imunidade que teve que se adaptar. Você não nasce com ela. Mas a partir do momento que um antígeno, um patógeno é apresentado para esse segundo grupo de células, a gente começa aí a fabricar, produzir anticorpos específicos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque para a gente entender que a vacina gera essa imunidade adaptativa, eu tenho que saber o que é imunidade adaptativa. Então, gente, essa imunidade adaptativa, como o próprio nome fala, ou específica, ela é feita através do quê? Da sensibilização de linfócitos B e linfócitos T, que vão produzir as imunoglobulinas. Calma, mais pra frente eu vou falar um pouquinho, sobre as outras formas de imunidade, mas no geral o que você tem que entender que quando eu sensibilizo esse segundo grupo de células é especificamente para matar aquele bichinho. Então, lembra aquela primeira linha de defesa? Tá, chama o pessoal pra lá,
as células vão fagocitar, as células apresentadoras de antígeno vão mandar para o linfócito B, o linfócito B vai começar a produzir anticorpos, geralmente os primeiros, né? Geralmente não, os primeiros são os anticorpos IgM, que são anticorpos também não tão específicos, mas eles são importantíssimos, e depois a gente vai conseguir sensibilizar os outros linfócitos, que são linfócitos importantíssimos, que é o linfócito T. Quando eu ativo o linfócito B e eu estou mexendo com células de maneira geral não tão específica, eu falo que eu tenho uma imunidade humoral. Quando eu sensibilizo linfócitos T, e a gente tem o TCD4 e o TCD8, a gente tem uma resposta aí mais específica ainda, garantindo inclusive quando eu consigo sensibilizar o linfócito TCD4, que apesar de ter o nome de auxiliar, gente, ele que é o cara, tipo, é o cara da linha de defesa, é tipo o coronel dos coronéis, eu não sei como é que é aí a patente aí do exército, da aeronáutica, é o cara que manda em tudo, ele consegue aí fazer uma produção de células IgG, gente grande, que vão gerar uma memória imunológica. Meu objetivo com tudo isso, quando eu vou falar de vacina lá na frente, é importante vocês lembrarem disso, é que quanto mais a vacina sensibilizar linfócitos T, melhor vai ser a imunidade a tempo prolongado. E vacina é um tipo de resposta imunológica adaptativa. E no próximo vídeo eu vou te explicar como que a gente faz isso e como que a gente sensibiliza o organismo, falando para você o que é a imunidade ativa e imunidade passiva. E aí, gente, deu para ajudar? Lembrando que esse vídeo aqui são terminologias gerais e que aí você pode compartilhar com o aluno, com o colega, com o vizinho, para levar uma informação da melhor qualidade para você também entender. Importante lembrar que você é enfermagem, você é enfermeiro, tem um grande compromisso social, então espalhe esse vídeo, explique, se apodere do conhecimento, para que a gente possa combater essas fake news e saber que a vacina, sim, é uma coisa importantíssima, porque é uma prevenção coletiva, é uma prevenção primária, e na luta contra o Covid é a principal estratégia, sem sombra de dúvida. Não esquece de compartilhar, gente, por favor, compartilha aqui. Também, gente, vai lá e se inscreve no canal, por favor, né? Não adianta só ver o vídeo e não se inscrever. E tem um negócio de um sininho, que quando você clica naquele negócio do sininho, ele te avisa que eu coloquei um vídeo novo. Não esquece de fazer tudo isso e também fazer seu comentário lá. Um beijo e até o próximo vídeo.